Olá pessoal, Vanderlei aqui, tudo bem? Vamos falar sobre problemas de contagem e possibilidade? Diagrama de árvore. Temos necessidade de contar, e a nossa necessidade de contar faz com que a gente tenha possibilidades de escolha. As possibilidades de escolha se dão quando você pode escolher ou não escolher, ou melhor ainda, você tem mais de uma coisa para escolher. Um exemplo motivador. Com apenas os algarismos 1, 2 e 3, queremos formar números diferentes com 3 dígitos, ou seja, as centenas, onde nenhum algarismo se repita. Vamos pensar nisso? Um exemplo é, como se tem o número 1, o número 2 e o número 3 para escolher, eu tenho 3 possibilidades de escolha. E queremos formar centenas, eu posso escolher o número 1 começando. Se eu escolher o número 1, todos os números que eu formar vão ser 100 e alguma coisa. Por exemplo, se eu escolher para a segunda possibilidade o número 2, terei como possibilidade o número 3. E aí eu terei o número 123. Eu comecei escolhendo o número 1, depois escolhi o número 2 e depois o número 3, formando o número 123. É claro que agora eu posso escolher o número 1 e aí escolher o número 3. Só me sobra o 2 como escolha. Dessa forma, eu teria encontrado o número 132. Deu para entender, pessoal? Começando com o número 2, eu só tenho o número 1 e o número 3 para escolher, porque eu já usei o número 2. Então, usando o número 1 e depois o número 3, eu consigo o número 213. Ok? Mas se eu escolho o número 2, eu posso escolher também depois o número 3 e, por fim, o número 1, assim conseguindo o número 231. Eu estou usando as minhas escolhas para formar os números que foram pedidos. O número 3, eu só tenho como escolha o número 1 e o número 2 para escolher. Vou escolher o número 1. Por fim, só me resta o número 2. E aí eu consigo o número 312. Vou escolher o 3, o 2 e o 1, conseguindo o número 321. Nessa forma que eu me organizei, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Usamos o diagrama de árvore. Por que diagrama de árvore? Que ele, a partir de um número, eu escolho as possibilidades formando como ramos de árvores. Nós vamos agora explicar isso de uma forma mais prática. Pelo princípio fundamental da contagem, chamamos de PFC. Guardem, princípio fundamental da contagem, PFC. Quantos números que me deram como possibilidade? 1, 2 e 3. Então, se eu quero formar números com 3 algarismos, eu tenho a primeira escolha a fazer, a segunda escolha a fazer e a terceira escolha a fazer. Para a primeira escolha, eu tenho todos os números à minha disposição. Então, eu tenho 3 possibilidades. Esse número 3, ele é referente à quantidade de números que me deram. Só que como eu já escolhi uma das possibilidades, só me sobram 2. Só me sobra uma possibilidade. E eu posso fazer essa multiplicação direta. Exemplo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Esse 6 é referente à quantidade de números que eu posso formar tendo 3 algarismos diferentes. Quais são eles? Eu consegui listá-los aqui. Uma outra pergunta. Se for possível que os números se repitam, eu tenho 3 escolhas a fazer. Tudo bem? Essa é a minha primeira possibilidade. Na minha segunda possibilidade, como eles podem se repetir, eu posso usar aqui qualquer um dos números. Então, eu também tenho 3 possibilidades de escolha para as dezenas. E para as unidades? Como não tem restrição, as minhas escolhas são os 3 números. E aí eu consigo 3 escolhas diferentes.
Assim, o nosso PFC fica 3 vezes 3 vezes 3. Essa conta é 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 9, 27. São 27 números que eu posso escrever, por exemplo, o 2, 2, 2, o 222. Poderia acontecer também o 1, 3, 1. Se repete só o número 1 e o número 2 nem aparece. Poderia ter acontecido o 2, 1, 2. Se repetiu o número 2 e o 3 não apareceu. Poderia acontecer o 3, 3, 3. E poderia acontecer o 111 e vários outros. Esses são alguns exemplos. Agora o estudo são formações de filas. Queremos formar uma fila com Ana, Bernardo, Cláudia, Davi e Eliane. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 escolhas a fazer. Lembra do PFC? Se eu quiser formar uma fila, eu posso escolher entre eles qualquer pessoa para ser o primeiro da fila. Então eu tenho 5 pessoas para escolher. Mas se eu escolhi dentre as 5 uma das pessoas, me sobram 4. E aí, dentre as 4, eu posso escolher uma das 4 pessoas para ficar aqui. São as minhas possibilidades de escolha. Pensando do mesmo jeito, se eu escolhi uma para ficar aqui, só me sobram 3 para ficar aqui. E para aqui, 2. E por fim, sempre sobra alguém. E a gente coloca nessa posição. São minhas possibilidades de escolha. E aí, pelo PFC, fica 5 vezes 4, 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 60, 120. 1 vez 120. Nós ficamos com 120 filas possíveis, se a gente for fazer a escolha desse tipo. Quais filas que poderiam acontecer? Por exemplo, Ana ser a primeira, Cláudia ser a segunda, Davi ser o terceiro, Eliane a quarta e Bernardo o quinto da fila. Outra fila possível são só 2 exemplos, mas sabemos que temos 120. Vamos formar uma fila onde as meninas fiquem na frente. Então, eu quero só meninas começando a nossa fila. Nós temos Eliane, Ana e Cláudia. Nós temos 3 meninas. Então, dentre as 3 meninas, eu posso escolher uma só entre 3 para colocar na primeira posição da fila. Se eu continuo só podendo escolher meninas, como tinham 3 e eu escolhi uma, eu tenho 2 possibilidades de escolha para esse lugar. E para o último lugar vai ser só uma, porque eu já havia escolhido todas as meninas. Agora vamos pensar nos meninos. Os meninos eu só tenho Bernardo e Davi. Então eu tenho 2 possibilidades de escolha para colocar nessa posição da fila. E aí eu vou colocar aqui 2. Como só tinha 2 e eu escolhi um dos 2, só me sobra um menino para colocar nessa posição. E se eu usar o PFC para fazer essa conta, eu vou ter 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 2 vezes o 6, 12. E 1 vez o 12, 12. Eu posso formar 12 filas desse tipo. Dessa vez, vamos separar os meninos das meninas sem critério de colocar os meninos na frente ou os meninos atrás. Pensa só, vamos colocar os meninos na frente. Os meninos colocados na frente, como temos 2 meninos, eu vou escolher entre os 2, um para colocar na frente. E aí, como os meninos têm que ser separados das meninas, aí só vai me sobrar um menino para colocar aqui. Bem, então eu posso começar a escolher também as meninas. Como são 3 meninas, eu posso colocar uma das 3 aqui. Como eram 3, eu escolhi uma. Me sobram 2 meninas para eu colocar nessa posição. Sendo escolhida dentro de 2 uma, só me sobra uma para colocar nessa posição. 12. Bem, ficou igual a outra. Sim, ficou. Eu só coloquei. Na primeira, eu coloquei as meninas na frente e os meninos no final da fila. Aqui eu coloquei os meninos na frente e as meninas no final. Perceberam que tem filas que os meninos vão na frente
e depois os meninos vão no final da fila? Bem, então se isso pode acontecer, então eu tenho dois tipos de fila, começando com meninos e tenho tipo de fila começando com meninas. Então eu tenho dois tipos, então é 2 vezes 12. 2 vezes o número 12 dá 24 filas como resposta. Vocês entenderam, pessoal? Eu espero que sim. Obrigado, até logo.